Bom, pessoal, então, fazendo um brevíssimo resumo aí da Revolução Russa, nós temos aí, né, que no final do século XIX, as ideias de Karl Marx, né, que inaugurou aí a ideologia marxista com a publicação do Manifesto Comunista em 1848 e alguns anos depois a obra Das Kapital, né, que é a obra fundamental aí do marxismo. Essas ideias chegam com muita força na Rússia, entre a intelectualidade da Rússia, e por conta dessas ideias revolucionárias surge um movimento que mais tarde, né, tornaria real a Revolução Russa, que é o movimento Vontade Popular. Bom, no final do século XIX, nós temos aí os últimos czares, né, da poderosa dinastia Romanov, e tudo começa aí com o Alexandre II, do czar Alexandre II. Ele percebe, né, que a Rússia ela está enfrentando seríssimos problemas, né? Para ele, na visão dele, a Rússia era arcaica, um sistema econômico quase medieval, né? Então ele elabora uma série de reformas, né? Reformas de cunho liberal, inclusive implementando aí a construção de centenas de escolas por toda a Rússia. Então ele queria que o povo russo fosse alfabetizado, né, e saísse, né, daquela terrível condição em que eles se encontravam. Bom, pessoal, com relação à construção das escolas, ele elege aí, né, o Ilianov como um tipo de secretário de educação para comandar toda essa reforma educacional na Rússia. O Leonov é pai de Lenin, né, pai de Lenin. Bom, pessoal, os integrantes do movimento Vontade Popular, ao perceber, né, que essas reformas do Alexandre II estavam sendo bastante benéficas para o povo, e isso era contra os interesses revolucionários, né, porque vocês sabem, né, pessoal, para se fazer a revolução, a situação tem que estar caótica, não é? Então ele acaba sendo assassinado pelo movimento Vontade Popular. Isso levou a uma reunião interna dentro da família dos Romanov, e eles entenderam, né, que o Alexandre II foi assassinado por ter sido muito condescendente, né? E quando assume no seu lugar seu filho Alexandre III, ele revoga todas as reformas e fecha todas as escolas e começa a implementação de uma censura muito violenta na Rússia, não é? Bom, isso fez com que o Leonov, que era pai de Lenin, perdesse seu emprego e também começasse aí um declínio econômico e de prestígio, né? Gente, só para vocês terem ideia, a família do Lenin era uma família de classe média alta, eles tinham 40 servos, né? Então eles eram representantes das camadas vitoriosas da Rússia. Bom, toda essa degradação, né, da família e também, né, a situação vergonhosa, né, porque passava o seu pai, fez com que o Vladimir Lenin começasse a se preocupar com isso. Bom, pessoal, nesse ínterim, né, o Lenin, que era um estudante exemplar, tirava sempre nota máxima, nota 5, que era a nota máxima lá da Rússia. Ele tem um irmão, Sasha. O irmão Sasha, ele leu, né, as obras de Karl Marx e se tornou um revolucionário, fazendo parte aí do movimento Vontade Popular. O Sasha também era muito inteligente, ele inclusive ganhou várias medalhas, né, de mérito, medalhas de ouro. Ele derrete essas medalhas, né, e começa a arquitetar um plano para o assassinato de Alexandre III. Bom, essa tentativa de assassinato foi frustrada e o Sasha foi preso com mais 2 arquitetos desta tentativa de assassinato. Bom, e eles foram presos e condenados à morte na forca. Bom, a mãe do Vladimir Lenin pede para o Vladimir Lenin, né, sair procurando ajuda, né, que é a ideia da influência, dos contatos com gente poderosa, para ver se conseguia resolver a situação do Sasha. Bom, eles conseguem, né? Realmente eles conseguem com os contatos que eles tinham, e o Sasha poderia ser salvo desde que ele, né, se arrependesse e admitisse publicamente que ele estava errado e que iria mudar a sua posição ideológica.
Pessoal, mas isso não acontece. Na hora da morte, ao invés de pedir perdão, o Sacha faz um discurso bastante inflamado. Bom, esse discurso até merece ser lido, né? Esse conteúdo foi produzido por Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo, e eu peço licença para vocês para ler esse discurso, que é bem interessante e mostra aí, né, como era o espírito revolucionário da época, né? O terror é a única forma de defesa, o único caminho que os indivíduos podem seguir quando seus descontentamentos se tornam extremos. Nós, estudantes, somos incentivados a desenvolver poder intelectual, mas não nos encorajam a usá-lo em benefício de meu país. No seio do povo russo pode ser achado uma dúzia de homens, que são devotados às ideias e abraços os infortúnios de seu país com tal paixão que não consideram se sacrificar ou dar a vida pela causa. Não há nada que possa intimidar pessoas assim. Vejam só, não é, pessoal? É um discurso bastante inflamado e, claro, ele foi enforcado. No momento que ele é enforcado, né, a mãe do Vladimir Lenin entra em profunda depressão e o Vladimir Lenin se transforma em outra pessoa. Para muitos analistas históricos, né, foi o episódio do enforcamento de seu irmão que fez com que nascesse o Vladimir Lenin da Revolução. Ele passa a ler os livros de seu irmão e também passa a apoiar o movimento Vontade Popular. Bom, com a sucessão do Alexandre II, assume o governo Nicolau II e ele assume o governo de uma forma bastante temerosa. Ele, na realidade, ele começou a pensar, né, consigo mesmo, poxa, mataram meu avô, né, mataram meu pai, o próximo será eu. Então ele começa a governar com mãos de ferro e ele utiliza uma tática que governantes sempre utilizam quando a sua popularidade está embaixo. Ele arruma uma guerra, né, porque dessa forma a esperança, né, de o povo se unir em torno de seu soberano para enfrentar um inimigo externo. Então ele começa uma guerra contra os chineses na Manchúria e o efeito foi contrário, foi bastante danoso para a dinastia Romanov. Os generais começaram a questionar, né, porque o russo médio estava passando fome e essa guerra, né, do outro lado da Rússia, e olha que a Rússia é o maior país do mundo, né, não fazia o menor sentido. Bom, isso produziu efeito contrário e vários generais, vários militares de alta patente passaram a abandonar as fileiras das forças armadas e passaram a integrar o movimento revolucionário. Bom, pessoal, esse aí foi um caminho aberto para a revolução e ascensão de Lenin, Trotsky e Stalin. E culminando aí na Revolução de março de 1917, quando assume os mencheviques, que era a minoria do movimento revolucionário e que entendia que a revolução deveria acontecer em doses homeopáticas, né? Ou seja, uma revolução lenta e gradual. Bom, a ascensão de Kerensky durou muito pouco, na verdade até outubro, quando ocorre a Revolução de Outubro de 1917, aí sim, sob o comando de Lenin, né, é implementada o modelo comunista, o modelo socialista na Rússia. Em 1922, o Lenin cria a União Soviética, né? E também, 2 anos depois, né, o Lenin morre e assume então Stalin, que começa a governar a Rússia com mãos de ferro, não é? Bom, nós sabemos aí, né, que o resultado disso foi aproximadamente aí a morte de 30 milhões de soviéticos para que o regime desse certo, tá, pessoal? Bom, pessoal, então, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. Deixe seus comentários aí embaixo sobre o que vocês compreenderam, né? Que eu terei enorme prazer em responder. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço e até breve.